Saudações! Dá até uma espreguiçada aqui. Sexta-feira, dia de dar uma descansada. Já estou até sem paletó mesmo. Sexta-feira eu já fico sem paletó. Já estamos entrando em ritmo de final de semana. Vai rolar ali os Beer Night do Gunny Funny House. Na minha época de garoto é quando a gente ia para os hi-fi. Que a gente chamava de hi-fome, porque os meninos levavam refrigerante e as meninas levavam o prato de salgado. Aí as meninas começaram a entrar num set, porra, a garota começaram a dar um set em cima da gente que era terrível. A gente levava refrigerante, era garrafa de litro, não era refrigerante, não tinha refrigerante de 2 litros ainda. Isso veio depois. Isso veio, ó, refrigerante de 2 litros deve ter uns 35, 30 anos atrás. Mas era garrafa de vidro, de 1 litro. E as meninas começavam a levar um prato de salgado. E aí fazia canapézinho no pão de forma, porra, isso assim, maneiro. Aí inventaram de começar a levar, porra, pegava o saco de biscoito, abria o saco de biscoito, jogava no prato e levava. Aí era mole, né? Aí é quando eu digo, essas coisas assim, rapaz, sociedade terrível. Eu falo uma coisa que eu até estava conversando com o meu diretor um pouquinho mais cedo sobre isso, que eu digo o seguinte: quando foi que a sociedade mudou? Vocês querem saber quando é que a sociedade mudou? A sociedade mudou quando 3 coisas aconteceram. Primeiro, o mertiolate parou de arder. Rapaz, mertiolate parou de arder, o caos. Segundo, começaram a botar nome de gente em bicho. Aí desnivelou tudo. Desnivelou tudo. Não tem mais o Totó, o Lulu, não tem. E o terceiro, a invasão dos bebês reborn. Aí, então, gente, ó, aí pede para sair. Invasão de bebê reborn pede para sair. Brincadeiras à parte, cada um tem direito de ter o que quiser. Eu, inclusive, não tenho nada. Arnaldo Vergueira, esse que vos fala. Sexta-feira, este tripulante dessa nossa nave, essa nossa embarcação chamada Último Bastião, estamos aqui para defender conceitos da legalidade, moralidade e justiça, falando de política, falando de economia, falando de endividamento, empreendedorismo e falando também de educação financeira. E aí, gente, nosso papo de investimento hoje, ele é bem sucinto. É um papo bem posicionadinho, é uma coisa bem arrumadinha, vamos dizer assim. Esse nosso papo de hoje é o que ninguém fala sobre o lucro fácil. Gente, fujam, mas fujam mesmo desse lucro fácil. Por quê? O lucro fácil que estão te vendendo vai custar o teu dinheiro. E quem vai ter o lucro fácil são eles. É isso que tem que ficar assim, muito claro. O Brasil é um país onde se investe ou se sobrevive. Porque a primeira coisa que tem que ficar entendida aí, gente, vocês vão ver na internet, o cara vai te vender um curso de R$19,90 e ele diz que aquele curso de R$19,90 vai resolver a tua vida. Invista neste curso de R$19,90 porque ele vai te deixar muito rico. Só quem vai ficar rico é o cara que vai vender muitos cursos, a plataforma a qual ele utiliza para a venda do curso e o governo que está levando os valores ali em relação aos impostos que ele vem a pagar. E aí, gente, é isso que precisa ser entendido. Se está barato demais, desconfia. A realidade econômica, ela força o brasileiro a não pensar e, principalmente, não pensar no amanhã. E aí todo mundo vem com um imediatismo do, pô, cara, tu investe isso aqui agora que daqui a meia hora tu tá ganhando tanto. E os caras, eu digo que muitas das vezes são estelionatários morais, eles atacam as nossas dores na hora de oferecer estas supostas oportunidades que, assim, elas mexem com as nossas fraquezas, elas mexem com as nossas necessidades e as nossas vontades e desejos. E aí, por conta disso tudo, nós somos motivados a fazer aquele investimento. E só quem ganha são eles. Aí você pega ali, o cara vende um curso de R$19,90, R$29,90. Gente, até R$50 já é calculado isso. Até R$50 você nem faz a conta, você nem contabiliza isso como prejuízo. Ah, mas sai do teu caixa como despesa fantasma.
Já falamos sobre isso. E ele ganha, porque você bota aí, o cara vendeu um curso por R$ 29,90. Beleza, faturamento, né? Que é o bruto. Se ele vender 1.000, é 29 mil. Vender 1.000 é mole. Gente, é igual o pessoal aí, ó, que faz caixinha, faz vaquinha. Vaquinha disso assim, assim, assim. Vaquinha disso assim, assim, assim. Aí você dá R$ 2, o outro dá 3, o outro dá 5. Quando você vai ver, muitas das vezes essas vaquinhas são verdadeiras, mas também tem muita fraude. Tem muito caso ali onde o cara diz que vai doar para uma coisa e ele não está doando nada. Tem gente até famosa aí que já foi presa por isso. Tudo por uma questão de imagem também. E aí, quando a gente fala sobre esse assunto, a lógica do Brasil é o país onde se investe ou se sobrevive, é a lógica do pagar o boleto. O que ela quer dizer? A lógica do pagar o boleto, ela é muito mais forte e muito maior do que o conceito do quê? O planejamento a médio e longo prazo. Não, eu vou investir num negócio aqui pequenininho, vou devagarzinho. Não, opera aqui, ó. É quando eu falo, gente, eu não opero com criptomoeda. Não faço nada. Isso não tem legislação no país. Não, que nada. Eu não faço nada que não tenha legislação que amanhã depois possa determinar qualquer coisa. Mas se você investir, decidir investir em criptomoeda, faça o mínimo possível para que no momento em que você possa ter um prejuízo, como muitas pessoas têm, não, porque essa cripto aqui vai valorizar tanto. Tem gente que está com dinheiro empatado nesses troços aí há muito tempo e o troço nunca que valoriza. Eu não gosto. Se você quiser, beleza. É como eu digo, vá ao teatro, mas não me chame. Amanhã depois vão dizer, ó, tá vendo aí, ó, o cara não gosta de teatro, é contra a cultura. Não, só estou usando como um exemplo, é um parâmetro para o investimento de criptomoeda. Eu não faço, eu não confio, eu não quero. Então, o caminho é esse para mim. Mas por que a promessa de lucro fácil atrai tanto as pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso? Tá, por que o lucro fácil atrai a pessoa? É como nós estávamos falando, é uma cultura imediatista. Essa cultura, ela vem agregada de uma coisa que não é nossa culpa, mas ela existe por conta de nós não termos aprendido isso na escola. De certa forma, é o tipo da conversa que não se tem em família. Você só vai ver pessoas falando sobre investimento, os mais abastados. Pessoal que somos nós aqui, ó, classe média, classe baixa, normalmente o dinheiro não sobra. Você vai falar sobre investimento com os filhos para quê? Se não tem esse dinheiro. E aí, esse é o segundo elemento. O primeiro é a cultura imediatista. E o segundo, gente, é a ignorância financeira. Vamos fazer uma paradinha aqui para entender uma coisa, gente. As pessoas normalmente se ofendem porque fulano é um ignorante. As pessoas vinculam a palavra ignorante a burro, a idiota, a imbecil. Gente, não é. Ignorante é aquele que ignora. Ele só ignora. Aquilo ali para ele não tem valor. Ele atropela isso. E aí esse atropelo financeiro é a ignorância financeira. Então não é nada pejorativo, você não está ofendendo a pessoa. É quando a pessoa chama fulano é medíocre. Aí nego pensa que o cara é um marginal, é bandido, é isso. Não, medíocre vem de médio. Quer dizer que ele não está nem acima da média, nem abaixo da média. Ele é medíocre, ele é mediano. É isso que está sendo dito. E aí, gente, essa renda variável versus renda fixa, que é uma luta incansável em relação a investimentos, quando você vai falar, essa diferença para quem ganha até R$ 3.000 por mês, eu vou ser bem sincero, mas vamos botar 5 mil. Para quem ganha até R$ 5.000 por mês, esse entendimento da renda variável versus renda fixa, como é que fica isso? Gente, tem que ser explicado, sem frescura. Tem que falar na lata o que cada um entrega de fato. Porque você só começa a pensar em investir quando você tem, primeiro, você está livre das dívidas, você tem educação financeira, possivelmente você tem
empreendimentos. Os empreendimentos, eles te geram dividendos, beleza? E aí te permite você chegar no investimento. Quando você chega no investimento, essa conversa tem que ser franca. Ó, isso aqui é isso aqui é isso. Quer? Quero. Não quer? Não quero. Mas precisa ser feito. Aí você vai falar, não, quer, não quer, não quer, mas precisa ser feito? Sim, o investimento precisa ser feito. A educação financeira, parte dela é você saber investir. E aí nós voltamos na prática do quando você fala ali da renda fixa, você não tem um risco maior. Você já sabe quanto é que aquilo ali vai render. Quando você fala de renda variável, você está correndo um pequeno risco. Mas mesmo você correndo um pequeno risco, e o risco é a taxa de juros de qualquer negócio, você começa a entender o quê? Que se você souber o que é o seu mercado, para você poder trabalhar o seu investimento, e você tiver aquilo ali como um risco controlado, mas isso na prática. Você primeiro fez ali os seus investimentos de renda fixa. Agora eu estou partindo para os investimentos de uma renda variável. O lucro vai ser um pouquinho maior. Mas eu estou calçado. Eu não estou partindo para um investimento em coisas que eu não faço a menor ideia do que seja. Não, eu estou indo para algo, vamos dizer assim, um risco dentro de uma situação normal. E aí, o perigo dos investimentos alternativos, que são o quê? São essas pirâmides disfarçadas. Que o teu dinheiro vai, pirâmide, o dinheiro rende para quem? Para os organizadores. Para os outros, vão se lascar. Não tenham dúvida disso. Investimento é isso. Esse investimento alternativo que o cara te oferece, porra, cara, vai te dar aqui 5%, 7%, 10% ao mês. Foge, te falando. Criptomoeda, esses investimentos que são, assim, ativos mal explicados, mal vendidos, e você não sabe exatamente a origem, não tem amparo legal. Gente, pasme. Outro dia, um cara conversando comigo, o senhor é educador financeiro? Eu falo, sou. Não, porque eu faço uns investimentos e tal. Eu falei, pô, legal, você investe o quê? Fundos de renda fixa? O que você investe de variável? Não, eu jogo no Tigrinho. O cara, ele tentou me convencer que jogar nessas bets é um investimento. Não, porque eu tenho um amigo que ganhou 15 mil. Ele não contou quantos amigos perderam quanto. Eu não consigo ver. Jogo de azar, isso aí é uma coisa que eu digo o seguinte: só dá dinheiro para quem? Ainda mais agora que essas bets estão sendo regulamentadas. Elas dão dinheiro para quem? Muito simples. Elas dão dinheiro para o dono da bet, elas dão dinheiro para quem está sendo ali o garoto propaganda, e agora, visando aí a regulamentação, vai ter carga tributária o governo. Mas nós, sai fora disso. Meu conselho, não joga, até mesmo porque as pessoas estão comprometendo renda familiar com joguinho. Mas isso eu entendo que acontece também por uma questão de desconhecimento da pessoa. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, além do desconhecimento, a fraqueza do ser humano. Tem pessoas que estão usando dinheiro que recebem de recurso do governo, estão usando nesse joguinho. A coisa está pesada. Então, quando eu falo que está faltando a educação financeira, entendeu? E a pessoa pensar em progredir os investimentos por meio de uma saúde financeira que permita com que toda a família possa amanhã depois desfrutar dos lucros proporcionados por esses investimentos que sejam bem feitos. Isso, gente, não é feito da noite para o dia. Nós temos que semear. Vai ali regando a planta, ela vai crescendo. Isso é uma coisa para você ir fazendo aos poucos. E aí, gente, fundo de emergência, que nós usamos também, é um investimento. Fundo de emergência não é luxo, é sobrevivência. Você raciocinar
com que aquilo ali te sirva é uma regra básica que nós já conversamos sobre o conceito do fundo emergencial, dependendo, se você é um funcionário público, 3 meses que você tem. Se você trabalha numa empresa próspera, uma empresa boa e tal, uma multinacional, 6 meses do teu salário, deixa lá, é um fundo emergencial. Se você é um autônomo, você tem que pegar o teu salário 1 ano, 2 anos, é o teu fundo emergencial, que vai ser um investimento, que vai render um jurozinho até para você atualizar o dinheiro. Não é lucro, que é uma coisa que nós temos que entender. Quando você faz um investimento, parte é lucro, que é o que você ganha, mas tem uma parte que só está atualizando o teu dinheiro. É isso que tem que ser entendido. E aí, a ideia de onde é que eu vou guardar isso? Nós já conversamos, esse papo a gente está levando toda semana, eu estou abordando sempre de uma forma diferente, que é para ficar mais claro, cada vez mais claro para a gente. E aí vem a pergunta: o que importa? O que realmente é importante em você fazer o investimento? Em que é importante investir? Primeira coisa, educação financeira básica. Se você tiver um investimento bom em educação financeira básica, o papo de terça-feira, que é nosso papo de terça endividamento, você não vai ter problemas. Quarta é educação financeira. Quinta, empreendedorismo. O cara que tem educação financeira, ele já é um empreendedor, é um bastião, é um bastião. E aí, a educação financeira é o primeiro dos pilares. O segundo é uma mudança de mentalidade. Aí você vai, como assim? Você tem que gerar para você e para sua família, e até para os seus funcionários, você sendo um empreendedor, o conceito do consumo consciente antes do rendimento. O que quer dizer isso? Muito simples. Eu vou pensar em de que forma consciente eu vou me fazer valer deste consumo sem que eu comprometa os meus rendimentos, os meus investimentos, os meus empreendimentos. Esse consumo tem que ser consciente. E o investimento de curto, médio e longo prazo, hoje, eu te pergunto, é possível? É louvável? Para quem ganha pouco, onde eu devo investir esse meu dinheirinho com segurança? Vamos lá. Se você está começando, não tem experiência de nada, fundo de renda fixa. Vai lá. É fundo de renda fixa? É. Dá uma olhada ali. Está ganhando quanto acima da inflação? Isso aqui e tal, papapá. Começa pelo fundo de renda fixa. Sabe por quê? Se você começar pelo variável, pode ser que o variável não deixe sobrar nada para o de renda fixa. Principalmente se esse variável não for conhecido por você e você estiver correndo um risco fora daquele risco programado, né? Aquele risco que você tem como planejado. Comece pelo fundo de renda fixa. E a verdade que ninguém fala para vocês é a seguinte: ninguém enriquece da noite para o dia. O que faz o fulano, o ciclano, o beltrano, o qualquer um tano ficar rico é trabalho. A força de trabalho por meio do empreendedorismo que ele tem um trabalho, ele tem uma empresa, ele tem 2, 3, isso vai deixar o cara rico. Investimento vai valorizar o dinheiro que ele ganhou e vai atualizar o dinheiro. Aí você fala, o cara tem 50 milhões, pô, ele tem um investimento de 1% ao mês, pô, 50 milhões, 500 mil. Pô, com 500 mil eu estou bem. Pois é, daqui a 5 anos, se ele só tirar os 500 mil todo mês e gastar, daqui a 5 anos, o poder de compra dos 50 milhões que ele tinha hoje, daqui a 5 anos, não dá 3. Entende? Então, a mentalidade precisa mudar. A mentalidade precisa ser outra. E aí, gente, essa ilusão de ganhos rápidos, esse retorno muito alto, está fora. Investir é proteger, não apostar. E esse ensinamento precisa ser passado para os nossos filhos. Pode não parecer, mas é o que precisa ser passado. Essa mentalidade precisa entrar na cabeça das pessoas. Espera aí, para que eu vou comprar isso aqui? Para que eu vou ter aquele consumo
disfarçado, aquela vaidade disfarçada de um consumo essencial que eu tenho que ter, porque não. Cara, eu esbarro com isso direto em educação financeira. Quando a gente fala ali em algumas coisas que o cara tem que, primeiramente, reduzir, substituir ou cortar, tem coisa que ele fala: não, isso aqui não pode mexer, isso aqui é primordial na minha vida. Não, não é. Se você pensar que isso é primordial, daqui a pouco tudo é primordial e você vai observar que você vai se tornar escravo das suas dívidas. Então, gente, o pensamento no investimento, ele precisa começar a entrar na nossa cabeça. Emergencial, curto, médio e longo prazo. Dinheirinho guardando, dinheirinho lá rendendo. Não faça isso por você, não. Faça isso pela sua família. Entendeu? Esse pensamento precisa existir. Valeu, gente. Aproveitem o fim de semana com moderação. Vamos refletir sobre essas coisas. Nós precisamos pensar no investimento. Ok, gente? Ó, um beijão, bom fim de semana, descansem bastante. Semana cansativa, a galera que vai trabalhar amanhã ainda. Falta pouquinho, com tudo tranquilo, com tudo normalizado, tudo dentro do programado, a vida anda melhor. A família rende melhor, a saúde rende melhor, a sociedade rende melhor. E com isso tudo, quem ganha? A economia, o país cresce, surgem mais empregos e nós vencemos. Ok, gente? Vamos chegar lá. Beijo, tchau, gente. Até segunda.